4. Espera mais um pouco. Tá, a Kelly. Marcelo. Ana, tem gente entrando. Aqui no Face já está aberto. Tá bom. Você viu, Mari? Confirmou no Face? Boa tarde, tudo bem, gente? Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, bom evento para vocês. Obrigada. A Kelly, oi, Kelly. Olá para todos e todas. Olá. Oi, Kelly. Peraí, deixa eu ver aqui, Rê. Eu estou aqui entrando. Isso. Não está aparecendo aqui para mim. Para mim já apareceu, já. No Face já apareceu. Já? Já. Não, aqui não está aparecendo. Vamos ver, peraí. Agora sim. Apareceu? Sim, apareceu. Tá joia. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos. As pessoas estão começando a entrar. Bom, eu sou a Marilei, cofundadora do Espaço Diálogos aqui em Vinhedo. Sou psicóloga, clínica e hospitalar. Né? Criamos esse espaço, eu e Renata, em 2018, né? Com o desejo de levar a saúde, a psicologia, né? E falar sobre a saúde mental para todos. Né? Então, nós começamos esse projeto, além, né, dos atendimentos individuais também, e demos início em janeiro a um projeto Saúde Mental para Todos. Né? Então, com rodas de conversas sobre vários temas, né? Mas por conta da pandemia, nós migramos para o online, né? Então, demos o nome de Diálogos Online. Né? Então, e mesmo a cada 15 dias, trazendo profissionais de diversas áreas, né, para falar um pouquinho da sua prática, falar um pouquinho sobre os benefícios de cada prática, né? Então, assim, tem muita riqueza, muita coisa que é importante ser vista, é importante que as pessoas conheçam, né? Então, é isso. E dando continuidade ao nosso projeto, hoje nós recebemos o Leonardo, né, para falar sobre o Sunplay, sobre os benefícios em psicoterapia. É um recurso precioso, muito rico de autoconhecimento. Então é isso. Eu vou passar para a Renata, e ela vai se apresentar e falar um pouquinho. Bom, eu sou a Renata, sou cofundadora aqui do Espaço Diálogos, junto com a Mari. Eu sou psicóloga, psicopedagoga e estou terminando a pós-graduação em Gestalt Terapia. Termino agora em agosto. Em 2019, eu conheci o Léo na jornada de Gestalt Terapia lá no Sede Sapiense, em São Paulo, né? E ele expôs, né? Ele falou sobre o jogo de areia de um caso clínico na clínica gestáltica. Isso me chamou muito a atenção, eu fui escutá-lo, né? Era junto, acho que com a Érica, que eles falaram, e eu fui porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu sempre buscando mais conhecimentos, né? E me interessei a pesquisar mais. E aí, quando nós começamos, como a Mari falou, né, com esse programa do Diálogos Online,
nós pensamos no sand play, no jogo de areia, porque é uma forma realmente de expressão não verbal, né, que facilita muitas vezes o processo de terapia. E aí eu lembrei do Léo, que me chamou muito a atenção quando eu conheci, né? Então, o Léo, ele é psicólogo, mestre em psicologia da saúde, tem uma colinha aqui, gente, peraí. Mestre em psicologia da saúde pelo MESP, professor universitário. Ele coordena grupos de estudos e supervisão, principalmente sobre sand play, o jogo de areia, né? Então, hoje nós vamos bater papo com ele. Ele vai falar um pouco, né, sobre essa técnica expressiva e por volta de uns 40 minutos. Depois a gente vai abrir para perguntas, para trocas, então sintam-se à vontade aí para colocar, né, no chat. Eu vou ver aqui pelo Zoom, a Mari vai ver lá pelo Face, então vocês vão colocando e ao final aí a gente troca um pouco, tá bom? Léo, agora é com você. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Meu som tá bom para vocês? Tá, Tá bom? está. Então tá. Quero primeiro agradecer o convite. Primeiro que falar de jogo de areia é uma coisa inusitada, eu brinco, fora dos próprios redutos ali dos psicólogos, né? Já é uma inovação quando nós vamos por um congresso de Gestalt, por exemplo, falar da caixa de areia, falar do jogo de areia. E é uma validação muito boa ser visto, né? A Renata falou alguma coisa de impressão, de chamou a atenção, eu espero que seja positivo. Né? Então, muito feliz com o contato da Mari, da Renata, pela valorização do trabalho, né, que a gente vem realizando aí. Estava pensando um pouco antes de entrar na live que já são quase 10 anos. Né? Isso começou na época da faculdade, persistiu até o TCC, virou a minha dissertação de mestrado. Agora, depois de um tempo de descansar, quem sabe a tese de doutorado, né? Então, eu programei algumas coisas, né, para conversar, e penso, então, começar contando um pouquinho de como foi que eu conheci, né, a caixa de areia e como eu vim construindo as questões teóricas que eu venho apresentando nos congressos, que eu venho fazendo dentro dos grupos de estudo, de supervisão, porque se para nós a psicologia ela tem em média 70 anos aqui no Brasil, diria que o jogo de areia tem muito menos, né? Se a psicologia ainda é jovem, o jogo de areia talvez ainda esteja em gestação, né? Até por passar realmente nesse processo de consolidação de uma teoria, a consolidação de uma técnica, precisa de tempo. Né? Eu acho que quanto mais pessoas utilizarem, quanto mais as pessoas conhecerem, é um caminho imenso que se abre, tanto na divulgação, quanto na produção de conteúdo, ainda mais quantas pessoas vão se beneficiar delas. Né? Então, eu conheci o jogo de areia mais ou menos em 2012, quando eu estava participando, ainda como aluno, de uma semana de psicologia do Instituto Gestalt de São Paulo. E é muito engraçado que foi assim, tinham 4 palestras ao longo do dia, 3 me chamaram a atenção e as 3 eu garanti que eu iria. Só que entre, né, essas 4 tinha uma palestra no meio, que era assim, um trabalho clínico com caixa de areia. Falei, que negócio estranho, nem vou. Né? Então, enquanto essa palestra estiver acontecendo, eu acho que eu vou tomar um café na padaria. E aí eu estava com uma amiga, e essa amiga falou assim, eu estou tão cansada, não vamos sair daqui não. Qualquer coisa a gente vai no banheiro, a gente bebe uma água durante a palestra.
E aí, obviamente, né, com as minhas origens, tanto de Gestalt como a abordagem junguiana, acreditando na sincronicidade das coisas, eu fiquei na palestra e eu conheci esse instrumento que mudaria totalmente o meu percurso, né? E foi realmente um presente que eu ganhei naquele momento em que eu acabei ficando na palestra. Então, a palestrante, naquele momento, eu a procurei para conhecer mais, procurei para grupos de estudos, indicação, o que ela pudesse dar, eu estaria satisfeito. E que veio ser depois minha supervisora por algum tempo. Dali para frente, eu passei a frequentar as palestras dela para saber sempre mais, aprofundar. Mas sempre foi muito forte essa coisa de que para aprender o jogo de areia, você tem que passar pelo processo. E como eu ainda era aluno, logo em seguida, uns 2 meses de diferença, eu estava assistindo um congresso online. Naquela época já tinha umas tentativas online, chamava Jung para Todos, né? Um congresso online, a primeira edição. E uma das palestrantes de um dia falava de Sunplay. Eu falei, bom, então é essa palestra que eu vou assistir. E era já uma senhora que dava palestra, muito simpática, falando sobre o jogo de areia com crianças autistas. E no final, quando ela deixa o contato dela para as pessoas entrarem em contato, eu vejo que ela atendia, naquela época, em São Caetano, que é onde eu morava. Eu falei, impossível não querer conhecê-la. E aí eu fui fazer processo terapêutico com ela, já com o intuito, essa foi a proposta desde a primeira sessão, de vivenciar, né, o processo do jogo de areia, e assim se deu por 2 anos. Né? 2 anos extremamente ricos, de aprofundamento, né, de mergulho em mim mesmo. Né? Essa é uma dos primeiros benefícios de que trabalhar com o jogo de areia, tanto na perspectiva do terapeuta quanto na perspectiva do paciente, é não ter controle da situação. Né? Depois eu vou mostrar as miniaturas, as caixas, mas vocês vão perceber que, por mais que nós temos a miniatura, por mais que nós temos a caixa de areia, não existe uma possibilidade de controle. Né? Por mais, saindo um pouco da ortodoxia do método e indo para as novas aplicações, mesmo que você dê um tema do tipo monte um cenário a respeito do seu trabalho, monte um cenário a respeito da sua família. Por mais que nós tentamos controlar esse tipo de situação, aquilo que vai aparecer o cenário, muito pouco vai falar do concreto e muito mais do abstrato. Então, essa primeira noção é de que é um espelho, né? A Patrícia Gimenez, uma analista junguiana da SBPA, ela escreve um artigo chamado Sunplay e os espelhos da alma. Exatamente porque aquilo que refletia no cenário dizia a respeito de todos os conflitos, tanto internos quanto externos, que a pessoa estava passando. E aí dá essa segunda conotação de benefício, né? E não tem necessidade de verbalização. E nós sabemos, hoje, por mais que muito da visão de psicólogo, de ir ao psicólogo, já se flexibilizou, apesar de ainda ter aquela concepção básica de eu vou ao psicólogo porque sou louco. Né? Apesar de muita gente ter saído disso, muito ainda se permanece. Né? Mais uma segunda queixa, né, do porquê que eu tenho que ir no psicólogo, ou eu vou ter dificuldade, eu vou ter que falar. Né? Exatamente porque as falas, muitas vezes, elas não alcançam a nossa experiência. E aí entra a possibilidade da inserção do jogo de areia, de tornar palpável,
de trazer do mundo interno para o mundo externo aquilo que está passando, né? Tanto aquilo que passou, quanto aquilo que eu estou passando, aquilo que eu posso vir a passar, né? Então, e de uma forma respeitável, né? Então a gente cria ali algo, né? Puxando a Winnicott, né? Algo transacional, aquilo que dá a possibilidade de construir um diálogo a partir de um conteúdo simbólico. O que não quer dizer que eu estou usando a casa pela casa, o bonequinho pelo bonequinho, a árvore pela árvore. Mas quando nós estamos falando de símbolo, o símbolo se desvela na relação. E aí fica muito mais fácil depois, né, que já está expresso na caixa, no cenário, é possível, a partir disso, inscrever na palavra. Então, depois que está colocado no cenário, que a gente já olhou, que nós conversamos sobre, tanto do concreto quanto do abstrato, fica muito mais fácil colocar as nossas experiências em palavras, porque já tem um ponto de referência. Não simplesmente eu sento na frente da pessoa e eu tenho que falar. Nós, pessoas, né? Eu brinco que por mais que as pessoas achem ao contrário, o psicólogo também é ser humano e o psicólogo também vai ao psicólogo. E nós, psicólogos, sabemos o quanto é difícil, na nossa posição de paciente, ter que falar, né? Como é difícil ter que revisitar a história, revisitar as feridas, os conflitos. Então, o quanto fica mais fácil quando a minha experiência ela tem uma imagem que eu crio, então eu tenho um senso de produção, e o quanto que a partir disso é possível eu falar sobre aquilo. E até talvez de tornar a coisa mais leve, né? Mais fácil, mais atrativa, mais sensível. Então, surgiu daí essa possibilidade de começar a trabalhar com um jogo de areia. E foi isso exatamente que eu vivi ao longo desses 2 anos. Obviamente que no começo do processo era meio desconfortável. Eu tinha essa terapeuta extremamente ortodoxa, que não interagia comigo no momento que eu estava fazendo o cenário. Então, isso tem uma coisa que a gente precisa flexibilizar das concepções originais, mas viver esse processo pelos 2 anos, ter mais de 100 cenários, né, dentro da minha relação com ela, eu comecei a notar as próprias pessoas, ou da família, ou de amigos, pessoas mais próximas, dizendo: o que é que você está fazendo? Você está 10 vezes melhor. Seja lá o que seja melhor. Mas as pessoas entendiam que tinham coisas. E eu lembro de uma amiga específica que falou assim: nossa, o que essa terapeuta faz? Você está mais leve. E eu falei: não sei, mas sei que está acontecendo, né? E eu acho que isso entra num contraponto também, exatamente desse momento, né? Como nós estávamos conversando, a Renata e a Mari antes, nós estamos passando por um momento muito complicado, né? Um dado meio histórico, cultural, né? Coletivo, aonde nós temos inúmeras situações pipocando um dia atrás do outro, né? Uma dificuldade financeira, algo dos conteúdos psicológicos que pegam, os sintomas de ansiedade ou de depressão, e fora de outras coisas. Nós estamos lidando com luto de pessoas próximas morrendo, nós estamos com pessoas sendo mandadas embora. Então, é multifatorial e multicausal tudo isso que nós estamos passando, e fica muito difícil quando nós temos 10 conteúdos de uma vez para trabalhar de uma forma verbal, porque fica confuso. Mas a partir do momento em que você tem um espaço de acolhimento dentro do processo terapêutico, ainda com um instrumento como é o jogo de areia, para intermediar, né, ou para organizar esses conteúdos, é muito importante. Nós ainda não sabemos, por exemplo, explicar o que é que nós estamos sentindo de tudo isso.
né? Apesar de várias lives, né? Não só lives, mas cursos e etc., de as consequências da pandemia, não é só as consequências, mas as intervenções possíveis e etc., nós ainda estamos vivendo essa experiência e nós não podemos supor como é que nós vamos sair dela, né? Então, o jogo de areia, na verdade, não tem uma adequação necessária para tal. Ele simplesmente traz o conteúdo e a gente pode olhar para ele de uma forma mais lúdica, de uma forma mais sensível, de uma forma que é aceitável até mesmo ao nosso processo de expressão e defesa. Vamos pensar que muitas vezes quando a gente vai, me fala como que era no tempo em que você perdeu a sua mãe. É difícil muitas vezes a gente verbalizar sobre essas questões da vivência de um luto, da perda de um ente querido. Mas como que é talvez trabalhar isso pelos recursos expressivos? Não quando eu falo expressivos, não necessariamente é um jogo de areia, mas um desenho, uma construção na argila, a própria massinha, né, o desenho da mandala. São tudo recursos expressivos. E nesse momento, eu acredito que é algo que nós carecemos muito. E foi para mim, né? Eu dei esse volta tudo para dizer como foi que chegou para mim essa experiência, essa vivência pessoal com o jogo de areia. E os meus embates com a teoria do jogo de areia começou desde esse momento, né? E aí, então agora eu vou contar um pouco da história e depois eu volto na minha história. O jogo de areia ele surge na década de 50, 60, pela uma analista junguiana interessada em trabalhar com crianças, chamada Dora Kauf. Obviamente, não foi ela que criou a configuração da técnica, o uso de miniaturas e da caixa de areia. Naquele momento, ela vai para a Europa trabalhar com uma pediatra chamada Margaret Lowenfeld, que tinha, naquele momento, dificuldade de interação com crianças que ela atendia. E ela testou, nesse tempo, nessa prática médica dela, inúmeros instrumentos. Ela trabalhava com miniaturas, com sucata, com outros tipos de elementos, e ela sempre percebeu que faltava alguma outra coisa para amarrar essa comunicação com as crianças. E foi aí que ela introduziu uma bandeja de ferro. Ela achou que foi beneficiar esse movimento para as crianças, mas ela ainda tinha algo que faltava. Então, ela colocou pedras dentro da bandeja de ferro. Não foi satisfatório. Aí ela colocou argila. E aí ela percebeu que os brinquedos, que as miniaturas estavam estragando. E foi nessas tentativas que ela encontra a areia. E aí ela vê que começa a ter muito benefício. Então, quando ela começa a escrever sobre isso, Dora Kauf encontra ela em um congresso e elas começam a interagir. Quando Dora Kauf volta para o Instituto Jungiano original, né, que fica na Suíça, conversando com o próprio Jung, né, o pai da psicologia analítica, o Jung incentiva ela a voltar e a fazer um curso de aprofundamento com a Margaret Lowenfeld. E isso que ela vai fazer novamente na Europa. Ela passa um ano estudando com a Lowenfeld. Ela vai conhecer outros analistas de criança, não necessariamente ligados à abordagem junguiana, mas mais psicanalíticos. E aí ela volta para a Suíça no término disso, e ela vai entender que o mundo, a técnica do mundo, assim chamava Lowenfeld, era extremamente aplicável para a realidade da abordagem junguiana. Então, essa leitura que ela fez da técnica do mundo da Lowenfeld, ela chamou de sand play, né? Então, sand de areia, play de jogo,
de brincar, né? E aí que vem para nós com esse nome de jogo de areia. Então, ela tinha uma gama de miniaturas, e ela introduziu o uso de 2 caixas de areia, sendo uma com areia seca e outra com areia molhada. E ela introduziu isso dentro da concepção junguiana, que se trabalha dentro das relações, né? Da relação psicoterapeuta-cliente, psicoterapeuta-paciente. E ela enxergou essa possibilidade das crianças se expressarem, de ser um veículo de comunicação, e dali ter um resultado terapêutico muito grande. Então, as mães, naquela época, né, a gente está falando de década de 50, década de 60, né, onde tinha ainda essa concepção de que a mãe que toma conta da criança. Então, as mães levavam as crianças ao consultório da Dora Kalk, e as crianças entravam muito agitadas, ansiosas, nervosas, e no momento em que elas saíam do consultório, o feedback era que a criança estava tranquila, que a criança estava em paz, que a criança estava calma. E as mães começaram a verificar que alguma coisa que ela fazia dentro do consultório era extremamente positivo. Pensando que a abordagem junguiana clássica não se coloca os pais para conversar, por exemplo, em sessão de orientação de pais, em sessão de entrevista e etc. Eles não utilizavam isso naquela época, então as mães ficavam extremamente curiosas do que é que estava se passando naquele momento. E apesar da Dora Kalk, até então, atender somente crianças, ela começou a atender algumas solicitações que começaram a procurar. Então, do tipo, já que a criança fica calma, atende meu filho que é adolescente. Nossa, meu filho está tão calmo, então me atende. Então, a técnica, o método, né, porque isso ainda é muito confuso dentro da literatura, que era unicamente para atender crianças, foi começando a ser aplicado com adolescentes, com adultos, com idosos, porque todo mundo começou a se beneficiar, né? E a gente pode pensar de um outro paralelo, que é assim: quando nós falamos em atendimento de criança, nós pensamos em ludoterapia. Só que nós não falamos de ludoterapia de adulto. Porque adulto, quando brinca, é errado. Adolescente, quando brinca, é banal, né? E, obviamente, talvez nós tenhamos um pouco de dificuldade de introduzir, sei lá, vamos jogar cara a cara com um adulto de 40, 50 anos. Talvez ele não entenda o objetivo terapêutico. Mas quando você coloca na frente do seu paciente algo tão interessante, que não tem uma pessoa que entra numa sala de stand play e não fica instigada com aquela diversidade, né? E aí que o trabalho com adulto, com adolescente, com adulto é possível. Nesse sentido que é a partir do momento em que ele se interessa pela miniatura, pelas miniaturas, que eu vou convidar para ele se aproximar do armário, que eu vou pedir para que ele escolhe uma miniatura para a gente fazer uma brincadeira, uma reflexão, até que chega o momento onde eu vou propor, né? Eu tive uma paciente, trabalho com ela até hoje, ela ficava olhando para mim, olhando para a miniatura, olhando para mim, olhando para a miniatura. E aí eu brinco, falo, acho que a miniatura está mais interessante do que eu. Então, o que você acha da gente ir até as miniaturas, e você montar um cenário dentro da caixa? E é um processo lindíssimo. Hoje nós devemos ter aí uns 20, 30 cenários, e nós começamos a observar nesses últimos tempos o quanto ela amadureceu ao longo do processo. Obviamente, não foi uma terapia somente de sun play, né? Nós trabalhamos os conflitos conforme eles emergiam, nós trabalhamos sonhos, e por aí vai. Mas muito das coisas que foram aparecendo nas nossas conversas
eram decorrentes daquilo que era produzido no cenário. Então, eu vejo, quando eu vou testando coisas novas, quando eu recorro ao livro da Dora Kalp, eu vejo a mesma descrição, a mesma experiência da riqueza, né? Talvez ainda as pessoas que escrevam sobre o jogo de areia tenham dificuldade dessa experiência, porque tudo isso deixa uma conotação de muito mágico, né? Eu vou lá, boto no cenário, a coisa se resolve. Não, né? Eu vou lá, boto no cenário e a gente traz isso para a psicoterapia verbal, e o simbólico e o verbal eles vão se integrar, e aí a gente vê um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, né? Na literatura do Sandplay, do jogo de areia, uma analista muito importante e uma das primeiras a falar sobre isso é a Ruth Amann, que ela fala de processo de cura e processo de transformação. Então, o processo de cura implica não na cura médica, né? Não é nesse sentido que eu estou usando o termo, mas na cura na presença de sintomas. Então, uma criança muito ansiosa, uma configuração, né, hiperativo, ansioso, nos sintomas depressivos, em algumas outras alterações de personalidade, etc., tem um movimento de integração desses polos, um momento de flexibilização dessas defesas. E o processo de transformação é o processo de autoconhecimento, né? A partir das imagens que eu encontro no cenário, ele vai fazendo um espelho, né? O espelho mesmo, um espelhamento de tudo aquilo que está acontecendo comigo, e eu vou podendo lidar de uma forma muito mais subjetiva e muito mais aceitável até para a nossa psique. Voltando. Então, e aí, enfim, os analistas que começam a se interessar pelo Sandplay, eles vão trabalhar com os diversos públicos, né? Naquele momento, era possível, por exemplo, se trabalhar o Sandplay como um método. Quando eu falo enquanto método, a própria sala de miniaturas da Dora Kalp, vocês conseguem acessar isso no Google para ter uma ideia de como era, não tinha poltrona, não tinha sofá, não tinha divã, exatamente porque não era essa a concepção dela. Então, o consultório dela, a sala de atendimento, ele tinha paredes de miniaturas, no centro 2 cadeiras e as 2 caixas de areia. E é ali que acontecia a psicoterapia, né? Por isso que a gente fala em método, porque ele era, entre aspas, o carro-chefe de atendimento, né? Então, ali o Sandplay, ele era central na análise que a Dora Kalp fazia. Então, naquela época, no contexto histórico da Suíça e etc., aquilo era possível. Quando o Sandplay chega nos Estados Unidos, uma das primeiras analistas a escrever sobre isso é a Stella Weinrib, e ela vai dizer que não dá para trabalhar como um método, que não faz parte da realidade, e ela vai dizer, então, que o Sandplay ele é uma técnica, que nós podemos trabalhar adjunto da psicoterapia verbal, da análise de sonhos, da imaginação ativa. Então, ela dá a abertura de que cada sessão seja diferente, e aí que vem essa ideia do perseguir a vontade da criança, a vontade do adolescente, a vontade do adulto em trabalhar no jogo de areia. Por isso que a gente sai do método e vem para a técnica, né? Do tipo, não dá para nós usarmos cenário todas as sessões, exatamente porque muitas vezes a gente precisa conversar. Talvez não de algo tão profundo, mas de conversar de algo que está acontecendo na minha semana, que foi muito pontual, que eu preciso trabalhar aquele ponto específico. Então, não dá também para nós termos somente uma posição de analistas, de querer falar somente das coisas lá da infância, das coisas mais profundas, das experiências mais traumáticas, porque nós também temos essa demanda daquilo que está acontecendo naquele momento.
Então, hoje nós utilizamos muito como técnica, né? Eu proponho para o cliente, para o paciente, eu deixo que ele escolha, né, que ele quer ir para lá, né? Eu brinco que o adulto eu convido, a criança eu deixo, a criança eu tenho que convidar ela para sair da caixa de areia, né? Porque quando ela entra, ela se depara com as miniaturas e ela passa a semana inteira bolando que ela vai brincar, né? Então, se um dos resultados que a gente espera do jogo de areia é um cenário, a criança não vai montar cenário. A criança ela vai brincar e você vai ficar lá. Ora você vai ser chamado para dentro do cenário, ora você vai ser colocado nesse papel de só testemunhar a construção da cena. E a criança ela vai sendo, né? O processo é dela e nós somos coparticipantes, né? Então, tem dia que eu pego a miniatura, tem dia que eu só fico sentado na cadeira assistindo, tem hora que eu estou lá dentro da caixa brincando, a caixa fica em cima de um armário, mas tem dia que a caixa tem que ir para o chão porque é o pedido, então a gente brinca sentados, né? Exatamente porque tem essa parceria que a Dora Kauf chamava de espaço livre e protegido, da participação mesmo, essa parceria do vamos fazer juntos, né? Eu acho que é uma das ideias quando a gente fala de escuta, de acolhimento em psicoterapia, é de estar com, né? Então, se hoje a minha necessidade de estar com você é você me testemunhar, ok. Se hoje a minha necessidade é nós brincarmos juntos, se hoje a minha necessidade é que você pegue as miniaturas, nós vamos trabalhando isso. Obviamente, eu estou falando do mundo da criança, que é um mundo mais ativo. Eu acho que eu tenho um paciente que sequer senta no sofá, né? Muitos sentam no chão, outros vão direto brincar e por aí vai. O adolescente e o adulto, eles são mais resistentes, obviamente, à técnica, exatamente por, é brinquedo. Eu até brinco com eles, eu falo, não é brinquedo, é miniatura. Né? Até falo, me respeita. É miniatura, né? E a gente sabe o quanto é caro as miniaturas, o quanto é atrativo, o quanto que a gente procura pela melhor, né? Então é importante, dentro dessa configuração, nós não é ter a melhor miniatura, mas é ter uma miniatura, né? E aí eu desmistifico isso, que não é um brinquedo, é uma miniatura. Eu costumo dizer, olha, tem outros pacientes que usam, tem outros adultos, né? Eu tenho até uma paciente que eu sempre peço permissão de continuar a usar essa história, que ela tinha, na época que eu comecei a atender, 75 anos. E quando eu a convidei a primeira vez, ela ficou receosa, mas ela foi. Na segunda, e aí depois de muito tempo que ela disse, agora eu entendo porque eu chamo brinquedo e você chama de miniatura. Porque tem uma função diferente, né? E aí eu sempre peço para ela e eu uso isso quando é um adolescente, principalmente adolescente que é mais resistente. Olha, eu tenho uma paciente de 75 anos que usa, né? Isso mostra, às vezes, tipo, então se uma pessoa de 75 anos usa, tudo bem eu usar também. Até ter pontos que o adolescente, depois de muito contato com as miniaturas, com o jogo da areia, ele vai sozinho, ele já entra perguntando, hoje eu planejei um cenário, posso fazer? Né? Então tem essa paciência também nossa de curtir aquilo. Né? Nós vamos fazer a proposta, convite, né? Como eu estava dizendo lá no começo, escolhe uma miniatura, né? Que seria muito mais para a Gestalt terapia, essa ideia do experimento, né? Quando eu tenho 10 mil miniaturas e eu peço para escolher uma, eu não tenho como falar, pega aquela árvore ali, ou pega aquele boneco ali. Eu não sei o que ele vai pegar e eu tenho que, na hora, me ajustar criativamente para trabalhar com aquilo que surge, né? Então, muitas vezes, como eu disse, com um adulto eu falo, escolhe uma. E aí, quando ele escolhe uma, eu falo, quem que você pegou?
Eu não posso dizer, você pegou, sei lá, eu peguei a Medusa. Eu preciso saber, né, se ele sabe quem é a Medusa, o que ele sabe da Medusa, qual é a função dela na mitologia. Então, quem é que você pegou? Eu peguei uma mulher com cabelo de cobra. Ela tem um nome? E assim, pode ir para a Medusa, como pode ir para a Joana, minha vizinha. Né? E a gente vai desenvolvendo, ao mesmo tempo que aquilo é terapêutico por si só, também vai dando essa abertura de que, olha que com uma miniatura, olha até onde nós chegamos. Imagina se você monta um cenário. Não que eu vou dizer isso, mas eu entendo que esse movimento ele é importante para o tipo, se eu trabalhei um copo de plástico, e o copo de plástico me levou lá atrás, como eu me sentia amassado ou fajuto, que nem um plástico, imagina se eu faço um cenário até onde eu consigo chegar a um nível de reflexão. Né? Então, vem muito da nossa atitude enquanto profissional, enquanto psicólogo, de estar aberto também a utilizar o jogo de areia como é possível para o cliente. Né? Eu tive uma experiência fazendo supervisão com uma pessoa bastante importante do Sandplay, né? Então ela não é nem brasileira. Eu lembro que ela cismou com alguns cenários que eu estava mostrando para ela, que o paciente trabalhava num campo muito específico da caixa e o resto ficava árido, né, com areia vazia. E ela me disse várias interpretações a respeito disso. E aí eu, voltando para o consultório, com aquilo na cabeça, fui atender, e o rapaz novamente trabalhando naquele campo específico, eu decidi fazer o que a professora Aicil Franco fala do que é uma real interpretação. Né? Ela fala da interpretação do cenário como uma investigação do que está acontecendo. Então, assumindo essa postura de investigação, eu pergunto, eu vejo que muitos dos cenários você trabalha neste campo. E aí ele simplesmente vira para mim e fala assim, porque eu acho a caixa muito grande, então eu vou trabalhar somente nessa postura, nesse campo aqui. Ou seja, as interpretações que a mulher havia me dito não faz sentido nenhum, porque eu não investiguei antes, né? Eu precisei ter ali toda uma chuva de interpretações que não combinaram com a minha realidade, com o que eu estava experimentando enquanto psicoterapeuta. E a partir do momento em que eu investiguei, eu entendi que a caixa era muito grande para ele, e tudo bem ele usar aquele campo da areia para colocar os conteúdos dele. E aí você passa a olhar de uma outra forma. Né? Então, eu não estou conceituando as questões, mas estou apresentando para vocês um pouco do que eu tenho percebido nesse tempo todo do que eu venho trabalhando. Então, uma das coisas muito importantes que muitos pacientes perguntam é assim, como eu estava mostrando para as meninas, está aqui do meu lado. Eu coloquei fugiu o nome, esse poço. O que você acha que simboliza? Não sei. Né? E hoje eu respondo não sei. Antes você ficava meio preocupado, né? Aí você ia lá no dicionário de símbolo, olhava, o poço significa isso. E hoje eu já, não sei, me diz você, né? O que é o poço para você? Porque quando eu era pequeno, tinha um poço na casa da minha avó, e lá eu pegava a água. Que legal. Tá aí a interpretação. Eu não preciso olhar como muitas pessoas fazem com sonhos, botar lá no Google. Sonhei com o pássaro, o que significa? Não vai fazer sentido, né, a interpretação que você encontra nesse site. Faz sentido você olhar o símbolo e dizer o que ele representa para você. Né? E talvez num outro momento, e etc., a gente olhe até num caráter mais simbólico, arquetípico, do que significou o poço ao longo da história. Né? Pensando que hoje a gente quase não vê poço nos lugares. Né?
Então, qual é o uso do poço, por que criou o poço, e etc., a gente deixa para um segundo momento. Mas o mais importante na terapia é o que simboliza para você, né? E eu acho que é daí que começa a surgir essa possibilidade de eu fazer uma interlocução da gestalterapia, que é a abordagem, era a abordagem, que naquele momento eu estava me aprofundando, né? Que a gente tem lá o método fenomenológico, né? Do colocar, entre aspas, os pré-julgamentos, os pré-conceitos, e ficar com a experiência propriamente dita, né? Ficar somente com a experiência. E eu vi uma possibilidade muito grande de se aplicar a autovia no jogo de areia, né? Porque se eu entrasse com muita interpretação, a Medusa é uma deusa mitológica que congela as pessoas que olham para ela, talvez isso não vai fazer sentido para a pessoa, né? E aí, quando eu pergunto quem é a Medusa, ou quem é essa miniatura, ela tem um nome, como que ela é, eu dou possibilidade de elaboração, né? Então, nesse momento que eu faço a investigação, eu faço uma elaboração psíquica, né? Eu trabalho aquele símbolo, eu me aprofundo nele, eu me identifico, tanto as minhas partes positivas quanto as minhas partes negativas, e aí aquilo é o que nós vamos trabalhar em terapia, né? Então, eu vi... Diga. Só falar uma coisa, você falando, né? Porque às vezes quando qualquer idade, mesmo criança, adolescente, adulto, chega no consultório e você faz um desenho, uma pintura, ou vai para a caixa de areia, muitos já dá aquela sensação, mas vai ficar interpretando, né? O que será se eu desenhar isso? O que será que vai pensar de mim? E quando você parte dessa coisa né, da pessoa falar o que significa para ela, isso também fica tudo mais fácil para ela se expressar, né? Porque são os conteúdos dela. É a pessoa que está colocando, é ela que vai falar o que significa para ela, né? Eu acho que isso no jogo de areia facilita muito, né? Como essa técnica de expressão mesmo, o que quer dizer para mim, né? Muitas vezes, quando eu estou dando aula sobre o jogo de areia, costumo apresentar algo que para os gestalterapeutas são muito conhecidos, são as categorias do Cláudio Naranjo, né? Ele fala da categoria supressiva, da categoria projetiva e da categoria expressiva. Não é nessa ordem, tá? Eu acabei de falar e acabei de ver que eu inverti as posições. Mas ele fala que qualquer experimento, qualquer técnica que a gente tem, que a gente venha a propor, né, no processo terapêutico, o ideal é que ela tenha esses 3 conteúdos, né? Primeiro, que ela consiga projetar, então, né, do mundo interno para o mundo externo, colocar, então, o paciente, quando está criando o cenário, ele está projetando nas miniaturas aqueles conteúdos. Consecutivamente, isso gera uma expressão, né? Como em Gestalt, a gente se importa com o todo, com a configuração e não somente com as partes específicas. A Gestalt é a expressão, e o supressivo que é fazer uma leitura do que foi expresso e engolir de volta, né? E engolir de uma forma saudável, nutritiva, né? Daí que vem a supressão, né? Então eu enxergo em tudo que eu venho fazendo essas 3 categorias. Por mais que eu já tenha me afastado um pouco, né, da Gestalt, para poder até inclusive dialogar, né, com o Jung, eu vejo essa questão de tudo proporcionar. Eu chamo de crescimento, eu gosto da ideia de cura no sentido de queijo. Ninguém entende quando eu falo isso a primeira vez, mas assim, o queijo curado é o queijo mais gostoso que se tem para comer, né? E o queijo não é que eu faço o queijo hoje, que amanhã ele já está curado e eu posso experimentar, né? O queijo, para ficar bom, ele leva tempo, né? E aí eu falo, calma, é cura que nem queijo.
demora, mas a gente depois sente o bom gosto, né? E eu vejo nesse ciclo das três, né, pensando até no simbólico do número 3, oportuna a estruturação da consciência, né? Uma consciência mais ampliada, uma consciência mais reflexiva, uma consciência que abarca as questões objetivas, mas também dá conta das subjetivas. E é muito interessante, e eu estava ouvindo a Renata falar e fiquei pensando numa paciente que eu tive durante o mestrado. Ela foi um dos casos clínicos que eu trabalhei. Hoje ela está comigo no consultório, então já vão fazer quase 7 anos que a gente está junto, desde que eu terminei o mestrado. E ela fazia desenho, ela fazia pintura, ela fazia cenário. E toda vez que eu tentava entrar com essa investigação de o que você fez, tem uma história, quem o que você sente, ela dizia assim. Hoje ela já não faz isso, mas nos primeiros momentos ela fazia. Ela fala assim, você, como é que ela fala? Você que tem que me dizer o que é. Né? Nesse sentido de, já que você está me propondo fazer um negócio que eu não tenho controle, é você que vai ter que me dizer. E eu vinha trabalhando com ela, do tipo, eu não tenho que te dizer, quem tem que me dizer é você. Né? Ela, não, mas você não sabe o que eu fui? Eu falei, eu posso achar que sei, mas quem sabe mesmo é você. Né? E depois de muitos anos veio surgir um assunto na nossa terapia, né? Eu falei para ela, mas você lembra do seu segundo cenário que você fez 4 anos atrás? Ela falou, lembro. Eu falei, então, vamos rever ele? Aí eu mostrei a fotografia do cenário, eu falei, o que você vê, o que você sente, o que você experimenta desse cenário, olhando para ele, e veio muito da sensação de algo que ela estava dizendo quase 4 anos depois de terapia. Né? Então, nós vemos essa potência de que há 4 anos a gente fala daquilo sem falar. E talvez hoje você tenha força para falar, porque em algum momento você expressou isso lá atrás. Né? Então, aí voltando para fechar a minha formação, foi passando pelo processo, foi estudando, foi fazendo supervisão, foi lidando com todo esse potencial do jogo de areia, tanto na minha vida quanto na vida dos meus pacientes, que eu continuo até hoje apaixonado pela técnica. Né? Obviamente, passei por momentos que me afastei, mas entendi que tinha a ver com as pessoas que estavam me circulando daquele meio. E hoje trabalho com ela muito da minha maneira. Né? Isso me lembra muito uma frase da como que ela chama? Ria Roger Mitchell, uma das também analistas que produz bastante a respeito do Sandplay. Em um determinado livro que se fala a respeito do Sandplay entrando no nosso coração, ela fala: eu aprendi com Dora Kalf, eu aprendi com os principais servidores, mas hoje eu trabalho da minha forma. Né? Que me vem a pensar também uma postura que eu sempre tive dentro dos ambientes, de ser um pouco rebelde, mas que eu desconfio de tudo que vem muito pronto. Né? E apesar de nós termos pouquíssimas coisas a respeito do Sandplay publicado aqui no Brasil, são coisas que vêm muito pronto. Né? Você não vê, por exemplo, um estudo de caso clínico. Né? Mas você vê que você tem que ter miniaturas tais, que a caixa de areia tem esse tamanho, que ela tem que ter o fundo azul, que ela tem que ter tal, tal, tal. E que é isso. Né? E não é. Né? E não é porque elas nos convidam a participar intimamente do processo. Né? Então, eu acho que nós ainda temos muito que ousar nesse caminho de construção do conhecimento em Sandplay. Então, é isso que eu venho fazendo nos grupos de estudo, que eu venho estimulando nas supervisões, de achar a forma. Então, eu trabalhei dentro de um ambulatório, né? Dentro de um ambulatório, dentro de um hospital. Coisa que não se considerava na época de Dora Kalf, né? E que hoje muita gente diz que não dá. Dá, é possível.
Ai, não se trabalha casal, dá, é bacana. Ai, não se trabalha em grupo, dá, tudo bem. Ai, não se usa dentro, só se usa dentro do consultório numa psicoterapia bem elitista. Não dá, né? Então, assim, dá, e a gente precisa pensar na possibilidade de inclusão do jogo de areia, das aplicações, né? Então, nós temos aí nas nossas mãos um instrumento. Eu não estou dizendo que é mágico no sentido de não ter explicações, mas mágico exatamente no sentido de riqueza, e extremamente mutável para ser aprendido pela realidade, né? Então, hoje nós temos uma analista, a Eva Patz. A Eva Patz trabalha com o Sunplay em comunidades vulneráveis, ou seja, ela não tem um consultório fixo. Ela tem um caminhãozinho que ela para no meio das comunidades carentes e ela atende crianças. Então, assim, não é que ela vai lá e passa 2 anos, ela passa, faz uma intervenção dentro daquilo que é possível para a comunidade e é um trabalho riquíssimo de Sunplay. No mestrado, trabalhei com crianças vítimas de violência sexual, dentro de um ambulatório onde uma psicoterapia profunda não é possível, porque nós não temos 4, 5 anos para ficar atendendo. Eu atendi durante 3 meses essas crianças e eu tive um resultado medido cientificamente fantástico com essas crianças. Então, tudo é possível, né? Isso não desaplica a nossa experiência teórica, né? Saber o que é o ortodoxo da técnica, né? Os rigores, os rigores científicos que circundam ela, mas é necessário sair da casinha, ser diferente, né? Como eu estava brincando com as meninas no começo, um ETzinho, não tem problema, né? Tá tudo bem, mas aplicar, né? Porque se fosse tão fácil assim, a gente venderia caixas de areia e miniaturas no mercado, né? E as mães comprariam, mães e pais, obviamente, comprariam aquele produto e a criança se resolveria sozinha, né? Antes fosse, né? Mas não, tem um trabalho extremamente sério, extremamente simbólico, lúdico, muito profundo que acontece no jogo de areia. Acabei não falando muito da história, né, do Sunplay, mas quero mostrar um setting natural do Sunplay para vocês conhecerem. Depois vou mostrar um cenário. Não vou fazer considerações a respeito do cenário, que eu acho que não cabe aqui, mas mostrar o que é que se monta com aquela miniatura, né? Que às vezes a gente constrói algumas coisas do nosso imaginário, então eu concretizo isso um pouco. Então, vou mostrar aqui a imagem para vocês. Deixa eu só tomar uma água. Então, esse foi um dos primeiros consultórios que eu tive, onde eu tinha essa parte de Sunplay, que eu não tenho, eu não gosto, já tive oportunidade de ter separado, né, o consultório das miniaturas e o consultório da análise verbal, da terapia. Eu não gosto, então eu tenho no mesmo ambiente. Então esse era um pedaço onde eu dedicava ao Sunplay. Então, como vocês podem ver, tem uma gama de miniaturas de realidade, da realidade das pessoas. Então, como vocês podem ver, habitações, né? Não necessariamente a sua casa, mas habitações de uma forma geral, pedras, figuras religiosas, figuras que eu considero de terror, figuras humanas, outros tipos característicos de pessoa, como soldados, como princesas, todo tipo de animais, isso desde o doméstico até o histórico, então desde o cachorrinho até o dinossauro, veículos, né, de movimentação,
desde o carro, da bicicleta, ao barco, ao navio, ao avião, né? Todas as formas de trânsito, móveis de casa, né? Para a própria reprodução da realidade, elementos mais desestruturados, elementos de natureza, então árvores, montanhas, cavernas, flores específicas e objetos, né? Então, baú, tem uma adaga, um cadeado, uma chupetinha, um globo terrestre, algema, ampulheta. Então, eu brinco que se a gente visitasse a casa da avó e das tias mais velhas, a gente poderia pegar os bibelôs delas e fazer de miniatura, né? Que é uma das formas que a gente acha, né? Ir em 1,99, ir nessas casas de decoração, nós costumamos achar sempre miniatura. Então, é mais ou menos esse um setting, vou chamar entre aspas aí de tradicional, né? As miniaturas expostas e as duas caixas de areia. Aí na foto vocês não conseguem ver a segunda caixa porque ela está no chão, mas é a caixa da areia seca e a caixa da areia molhada. Então, essa é a forma mais tradicional que se tem. E eu vou mostrar agora. Peraí, deixa eu parar. Eu já respondo a Kika que está perguntando. Eu já respondo ela, tá? E agora vou mostrar um cenário de uma paciente do meu mestrado. Vocês estão conseguindo ver? Tá? Então tá. Uma paciente do mestrado, na verdade não foi do mestrado, me desculpem. Ela foi a primeira paciente que eu atendi utilizando o Sunplay. Eu estava ainda na faculdade naquela época, no estágio clínico que a gente faz no último ano. Só para vocês entenderem o porquê da minha decisão em apresentar as miniaturas. Como vocês podem ver, estava dentro de um hospital, aí atendendo, então por isso que as miniaturas estão tudo em caixas de plástico ali do lado. Era uma menina vítima de violência, que não falava, que não interagia, e aí eu decido levar para ela, e o nosso trabalho, que durou 2 anos, foi riquíssimo. Riquíssimo. E esse foi o primeiro cenário que ela fez, um cenário extremamente impactante. Não existe uma forma certa de fazer cenários, né? Mas esse aí é um exemplo. E aí, eu estou aqui pensando, como estava dizendo, né? Não tem uma forma certa de cenário. Também é legal a gente falar que não necessariamente a gente usa miniatura para fazer o cenário, né? Tenho muita criança que só mexe na areia. E é muito legal quando ela para de mexer ou quando ela vai embora, você olhar para a caixa para ver que tipo de figura que ficou formada na areia, né? Quais são os desenhos que acontecem na areia. E é tão engraçado que desenhos na areia, ele é tão, como que eu posso dizer, tão normal, né? Nas culturas mais indígenas, nas culturas mais antigas, né? Que os rituais da areia naquele momento eram rituais de cura. Então, só o fato da gente mexer na areia, ele tem um aspecto de flexibilização muito grande. Por isso até da areia, né? Porque ela é flexível, ela é fluida, né? Ao mesmo tempo que se eu coloco água, eu consigo montar como a gente faz na praia, um castelo, né? Posso fazer buracos. Então, a areia possibilita um trabalho riquíssimo somente nela da movimentação. Pode-se usar as miniaturas, a quantidade que quiser, pode fazer o que você quiser com a miniatura. A única coisa que eu falo não pode quebrar, porque aí é sacanagem para o terapeuta, né? Mas, eu quero enterrar e pôr um negócio em cima, eu quero enterrar e molhar, porque aí a areia fica dura e o negócio não sai lá do túmulo. Ok, né? É livre, faça o que você quiser.
como também pode ser de elementos mais desestruturados, né? Eu percebo que é um trabalho um pouco diferente, mas areia e pedras, né? Então, eu tenho aquelas pedras que a gente chama de signo, tenho pedras de construção, tenho pedras brancas de jardim, tenho conchas. Conchas é ótimo, né? Conchas mesmo. É conchas mesmo. Palitos de churrasco, palitos de sorvete. Então, trabalhar o cenário também somente com esses elementos desestruturados também são muito positivos, né? E também são sunplay, né? Também são parte da técnica. Então, não existe uma regra, não existe uma configuração, existem norteadores. Então, por isso que é um trabalho extremamente interessante, né? E por isso desse diálogo que eu faço do Sunplay, que nasce dentro da abordagem junguiana, com uma compreensão dentro da Gestalt, porque ele pode ser proposto, ele pode ser escolhido, e todos esses trabalhos são riquíssimos no sentido depois de uma elaboração. Eu acredito que, em suma, é isso que eu tinha para compartilhar. Eu acho que a gente pode falar das perguntas. Eu estou vendo uma aqui, eu não sei se tem outras. Mas aí eu vou responder e as meninas vão me sinalizando como a gente está de tempo, como a gente está de perguntas, tá? Então, eu vejo aqui pelo nome da Kika, que ela está perguntando um profissional que queira começar ou conhecer o Sunplay, o que sugere passar em terapia ou um curso antes. Ok. Eu acho que os dois muito importantes, tá? Existe um Instituto Brasileiro de Terapia do Sunplay. Infelizmente, ele está pausado até pela questão da pandemia. Eles iam abrir uma nova turma, eu não sei como é que está isso. É uma nova turma que aceita psicólogos e psiquiatras, mas é um curso de 3 anos, por isso que eu digo que os dois são importantes. Eu não acredito que a gente precise passar 3 anos de curso e etc. para praticar. Eu acho que são coisas que andam juntas, né? Dado, né, e pelo menos nesse momento, tá? Eu não sou um grande conhecedor da estrutura do Instituto, então estou falando por fora, mas acredito que como não tem um curso hoje, é legal procurar um grupo de estudos, né? Um terapeuta que trabalhe com o Sunplay para você fazer lá alguns cenários, né, que também não são todos os dias, mas os 10 num dia só, mas fazer um processo breve para você ter um contato com a experiência do Sunplay. Acho que a própria leitura, que não necessariamente precisa só ser do Sunplay, mas acho legal outras leituras, né? Tanto de literatura quanto da própria abordagem, que vão subsidiar, né, a experiência. Então, assim, o que eu sugeriria, né, é muito parecido com esse processo que eu fui construindo tudo isso, né? Um curso pequeno, uma palestra, um grupo de estudos, algo que possa realmente tirar as dúvidas, que pode aprofundar, que pode dialogar sobre isso, ao mesmo tempo que talvez o próprio grupo de estudos, eu já tive um que durou 2 anos, assim, a gente estudava o Sunplay por 1h30, por outra 1 hora eu ficava observando e o grupo, eles se mesclavam. Então, eles escolhiam, ou metade criava cenário e a outra metade era o terapeuta, e depois eles invertiam, então quem era terapeuta virava paciente, quem era paciente virava terapeuta, né? Nós fazíamos um encontro por mês de estudo e o outro encontro de terapia, e aí eu era o terapeuta e o grupo, apesar de ser pequeno, eles tinham acho que 4, os 4 faziam um cenário e a gente conversava sobre isso, ou mesmo uma psicoterapia né, formal, como a gente conhece, que trabalhe com o Sunplay. Eu acho que todas as vias elas são importantes, né?
eu acho que aí há um dado histórico que a gente tem que observar do investimento, do custo disso, né? E ver se você é uma pessoa que vai aprender mais pela vivência ou mais pelo estudo teórico, o que é que vai nortear a sua aprendizagem. Mas eu gosto dessa ideia do grupo de estudo e do grupo de vivência, né? Eu tenho um grupo de vivência didática, né? Eu tenho autorização de usar o termo da professora Aitil, trabalhou isso no doutorado da vivência didática, que é bem esse modelo, né? A gente estuda um pouco da introdução, Sunplay, depois nós ficamos ali alguns encontros que nós determinamos no grupo, se vão ser 10, se vão ser 20, se vão 30, da vivência mesmo com a técnica, né? Então, a gente faz até um role-playing, né? Aquela técnica psicodramática, um é cliente, outro é paciente, um é cliente, outro é paciente, é a mesma coisa, né? Um é cliente, o outro é terapeuta, e a gente inverte, ou todos são clientes, eu sou terapeuta, ou todos criam numa caixa e a gente faz uma análise mais grupal. Então, eu vejo pela possibilidade dos dois, da união dos dois, do estudo da vivência como muito importante, e aí talvez você vai ver o que é possível. Léo, aqui no Zoom não tem mais perguntas por enquanto, né? Nosso tempo já está estourado. Não sei se lá no Face tem alguma coisa, tem? Não, perguntas não. Tem pessoas aqui dando parabéns. A Rafaela, muito interessante. Isso, pessoas parabenizando. Léo. O que a gente pode fazer, eu deixo meu contato para quem tem interesse, a gente pode ir conversando por e-mail, por telefone. No momento, obviamente, a ideia do role-playing está um pouco pausada, né? Até por esse contexto da pandemia, mas o que não nos prejudica de nos encontrarmos à distância para estudar, né? Sim. Então, eu brinco que a pandemia foi muito boa, porque há tempos eu estou querendo escrever mais sobre, e a pandemia me oportunou isso. Então, também tem os aspectos positivos de estar em casa. Então, acho que a gente pode, né, já que o nosso tempo está estourando e não tem grandes perguntas, de deixar o contato, de deixar aberto esse diálogo, e a gente aprofunda conforme eu tenho disponibilidade, a pessoa tem disponibilidade. E é muito aquela coisa que vem vindo, né, dos movimentos políticos, né? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente caminha junto. Então, eu tenho essa... Léo, aqui está perguntando sobre livro, sugestão de livro. Lógico, vamos lá. Eles estão aqui do meu lado. Ou você pode até depois mandar uma foto, a gente faz um post com a foto dos livros, tal, também. Bom, o primeiro e mais antigo que nós temos em português é A Terapia do Jogo de Areia, da Ruth Amann, né? Acho que é um dos clássicos. Infelizmente, ele não existe mais, né? Mas a gente consegue aí pelos caminhos sombrios da internet, a gente acha ele aí no formato PDF. Acho que ele é importante, até para conhecer os aspectos tradicionais da técnica. Um pouco da ampliação, né? Eu acho que a gente tem o Imagens de Self, da Stelle, da editora Sumo. Ele é um livro que ainda é publicado, então também vale a pena. Ele é bem tradicional, mas ele tem essa ampliação da saída do método à técnica, né? De utilizá-lo junto com a análise verbal, com o trabalho com sonhos. Tem esse livro da Patrícia, uma pessoa fantástica, Patrícia Gimenez, vocês podem procurar, ela tem um artigo na revista Jungiana, da SBPA, um artigo chamado Sunplay, um conflito plasmado na areia, um artigo maravilhoso, e a Patrícia tem esse livro, Adolescência e Escolha, pela Casa do Psicólogo. Ela fala do Sunplay como um espaço ritual para a escolha profissional. Então, ela dá uma ampliada, colocando o Sunplay como dentro da orientação profissional, né? Então, a gente sabe
orientação profissional, às vezes, são de 10 a 12 sessões. Então, dá muita abertura para a questão da terapia breve, né? Talvez terapia breve e focada, né? Como, por exemplo, na escolha profissional. Não posso deixar de mostrar, eu acho que tem um mérito gigantesco, o livro da Dora Kalp, né? Sunplay, a Psychotherapeutic Approach to the Psyche, né? É um livro fácil de achar pela Amazon, é um livro gostoso, não é um livro teórico, é um livro dos casos clínicos. Ela não era teórica, né? Então ela fala das histórias que ela foi vivendo em terapia, e quem consegue ler inglês é fantástico. E eu trouxe dois para quem quer estudar Sunplay, mas não quer ler a abordagem junguiana, porque tem muito termo, muitas coisas que precisa da gente digerir, né? Também é em inglês, Sunplay, passo a passo, manual passo a passo para psicoterapeutas de diversas abordagens. Então, é um livro riquíssimo, é um pouco caro, mas, sim, quem quer sair do tradicional, eu acho que precisa ler, né? Porque ele fala de criança, ele fala de casal, ele fala de grupo, então, acho que tem uma certa fundamentação, né, nisso. E esse que chama-se Sandy Cray, que eles tiram o play para descaracterizar a abordagem indiana, e aí fica como bandeja de areia, caixa de areia. Eles colocam caixa de areia mesmo como uma técnica específica, e ele é um livro que fundamenta Gestalt, fundamenta psicanálise, fundamenta o movimento humanista, então acho que também vale a pena, também é uma leitura bastante agregadora e agradável. Então, eu posso depois mandar para as meninas. E as Sim, por favor. Um pouco melhor do que eu divulguei agora. Isso, aí a gente faz um post e coloca todos esses livros aí, essas indicações. Muito bom. Foi excelente. Nossa, assim, deu para ter uma visão muito boa, né, para os psicólogos e também quem não é psicólogo, né? Então, assim, esclareceu muito, né? Então, deu para ter uma visão ampla mesmo. Foi excelente. Muito obrigada, viu, Léo? Você quer falar? Vou deixar meu e-mail aqui para quem está assistindo. Sim, por favor. Eu acho que é mais fácil da gente se encontrar por e-mail, dado que a publicação de vocês tinha o meu Instagram, né? Então, podem entrar em contato, não me incomodo. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas respondo. Sunplay, jogo de areia, é um negócio assim que eu falo de pijama tomando café. Então, gosto de conversar sobre. Ah, que bom. Léo, a oportunidade, foi gostoso. Eu misturei os assuntos, entrei fui para outro. Foi ótimo. Espero que tenha dado para compreender tudo que eu gostaria de ter passado. Sim, foi muito esclarecedor. foi ótimo. Acho que você, como que se diz? Foi por diversos, né? Isso, caminhou aí e esclareceu, né? E desmistificou um pouco, né? Do que é isso, que é uma técnica, né? Pode ser usado como uma técnica expressiva que facilita todo o processo aí de autoconhecimento de várias situações. Então, queria agradecer aí a sua disponibilidade, né? Com a gente e com todos, né, por esclarecer, por caminhar aí com a gente nesse processo, tá bom? E aí depois se você quiser escrever aqui o seu endereço de e-mail, Ele já escreveu. já escreveu? Já. Já está aqui, desculpa, eu que não vi, tá? Mas muito, muito legal. Aí a gente passa também pro Facebook, tá? Para informar as pessoas também que viram por lá, tá bom? Léo, ó, gratidão. Muito obrigada, viu? Tá? Adoramos. E agradeço a presença de todo mundo aí, tanto do Facebook quanto do Zoom.
né? Eu vou entrar aqui para salvar aqui. A Kika, Marcelo, falando, dando parabéns para o Léo, para o Espaço Diálogos. Muito bom. Oi? A Kika, oi, Kika, a Kika apareceu aí. Apareceu o rostinho da Kika. Vamos nos despedindo. Eu estou só tentando encerrar aqui no Face para salvar, tá? Mas eu vou encerrar aqui no Zoom para poder encerrar lá. Muito obrigada, gente, por quem Obrigada, estou gente. aqui, tá? Tchau, tchau. Obrigada. O pessoal está saindo. Também vou Vamos sair. ver. Vamos ver. Foi. Esther. Vou saindo então, tá, Mari? Tá bom. A gente se fala aqui no grupo. Tá bom? Obrigada, viu? Acho que saiu todo mundo. Esse fechou aí?